Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O projeto Futebol Sustentável foi idealizado por Edivaldo Ferraz, presidente da EEL Marketing Esportivo. Edivaldo levou a ideia até a Federação Paulista de Futebol e aos clubes do interior. A ideia central consiste na troca de 2 garrafas PET por um ingresso, sendo que os recipientes recolhidos são enviados para as cooperativas locais das cidades onde os jogos ocorrem. Em 17 partidas de 2015, foram arrecadadas cerca de 120 mil garrafas. Dentre esses jogos, a torcida de Marília foi a que mais contribuiu, com cerca de 20.800 garrafas, seguida por Rio Claro, que colaborou com 20.100 recipientes. Entrevistamos Akash Felliger, assessor de imprensa do Ituano, que falou sobre a criação do projeto Futebol Sustentável. O mentor e que leva isso para vários clubes do interior de São Paulo é o Edivaldo Ferraz. Levou essa ideia à federação aprovou, ele apresenta aos clubes e os clubes assinam o contrato. E então a ideia é dele de tornar um jogo sustentável, atraente, leva bilheteria para o clube e ao mesmo tempo você consegue tirar do meio ambiente garrafas PET que vai para a indústria de reciclável, né? A Akash falou também sobre as vantagens oferecidas pelo projeto, como por exemplo o aumento do público e a ação sustentável. O clube, e essa visão do Ituano, quer ter um maior público no estádio. Jogar com o estádio vazio é ruim. E aí você consegue atrair uma quantidade grande de torcedor, porque o torcedor não está gastando dinheiro, não está pagando, todo mundo toma seu refrigerante, então acaba consumindo o produto que está na garrafa PET, ele só guarda, em vez de colocar no lixo ou jogar no meio ambiente, ele guarda, vai e troca por 2 ingressos. Aliás, 2 ingressos não, cada 2 garrafas, 1 ingresso. Então, a gente colabora com o meio ambiente, participa de algo que é benéfico e aumenta o público. O assessor Akash Felliger também falou sobre a satisfação do time em participar do projeto. A gente está satisfeito, a gente gosta, ajudou, aumentou mais que o dobro o público. A média de público lá era 1.200, 1.300 e passou a ser a 3,5. Então, quase que não chegou a triplicar, mas quase que triplica, né? Então, foi bem positivo para nós o jogo, a promoção, o jogo sustentável. Gerson Garcia, presidente do Botafogo de Ribeirão Preto, nos contou que uma das principais razões para aderir ao projeto foi o aumento do público nos jogos. O Botafogo participou porque disputavam competições em momentos importantes que buscávamos a classificação para chegarmos à Série C do Campeonato Brasileiro e queríamos que a equipe pudesse contar com o apoio maciço da nossa torcida. Em função do momento econômico que o país vivia e as pessoas com dificuldade financeiras aí para adquirir ingressos, nós entramos nesse projeto que possibilitou que o torcedor e a família pudesse estar presente nos estádios. O presidente do Botafogo de Ribeirão Preto falou ainda sobre a quantidade de ingressos vendidos durante o projeto sustentável. Começou com 15, 17, 24 e agora esse ano, o último jogo que nós fizemos, foram 27 mil pessoas. Gerson Garcia explicou também quais são os motivos para o Botafogo não participar do futebol sustentável no Campeonato Paulista. É que é um tipo de competição, são só 6 jogos que o clube fará no estádio, então é um clube, os adversários do Campeonato Paulista atraem público muito grande aos estádios, então por isso que no Campeonato Paulista a gente não deve fazer. O presidente do Botafogo de Ribeirão Preto, Gerson Garcia, complementou ressaltando a possibilidade de divulgação da marca do time que o projeto possibilita. Da marca do clube ser dito em todos os meios de comunicação, o nome do nosso clube está sendo divulgado, né? Então você tem um ganho institucional muito grande com a marca, com a exposição dos seus patrocinadores, com a venda de souvenir do clube, com a venda de bebida no estádio, quer dizer, os ganhos são significativos. O Observatório do Esporte ouviu também Giovanni Di Marzio, vice-presidente da Ponte Preta. Ele contou em quais jogos o time participou do futebol sustentável.
A primeira vez que nós fizemos isso foi no jogo contra o 15 de Piracicaba esse ano pelo Campeonato Paulista, meados do mês de abril. E nós fizemos isso por 2 oportunidades no Paulista, né? E 2 jogos do Campeonato Paulista, e agora contra o Vitória e contra o Santa Cruz pelo Campeonato Brasileiro. Então fizemos 4 vezes ao longo deste ano. Giovanni contou que esta ação, além de atrair o público, vem ajudando muitas crianças carentes que são atendidas pelo Projeto Vulcão, a instituição amparada pela Ponte Preta. O clube decidiu participar porque tem a questão social, né? Onde a gente pode estar fazendo uma parceria com o Projeto Vulcão. Fizemos nesses 4 jogos, e isso é muito importante porque ajuda na manutenção do projeto lá, que faz um trabalho muito legal com as crianças carentes. E obviamente também é importante porque temos uma presença maciça de público nesses jogos pelo fato de ter um preço baixo. O vice-presidente da Ponte Preta, Giovanni Di Marzio, também falou qual o tipo de público que o projeto atraiu. Atraiu mais um público família, né? Como eu disse, no jogo com o 15 e com a Água Santa foram 5 mil a mais em cada jogo, e agora 8 mil a mais em cada jogo contra a Vitória e Santa Cruz. É mais um público família, um público que não teria acesso a esse jogo mais popular, né? Vamos dizer assim, porque pelo custo do preço do ingresso ser muito baixo. Então isso é muito importante para nós, que traz para o estádio aquele torcedor que geralmente não viria se fosse o ingresso a R$40, por exemplo. Giovanni revelou ainda qual foi a quantidade de ingressos disponibilizados neste ano para o projeto. No Campeonato Paulista nós trocamos 5 mil ingressos, e no Brasileiro trocamos cerca de 7 mil, 8 mil. Nos 2 jogos do Brasileiro, cada um, então são 16 mil, e no Paulista 5 mais 5, 10 mil, total 26 mil ao longo do ano. Giovanni Di Marzio também falou sobre os diversos projetos que a Ponte Preta participa e sobre os benefícios trazidos pelo futebol sustentável. O que eu posso dizer para os ouvintes é que a Ponte Preta ela faz várias ações de cunho sociais, né, ao longo do ano. Várias são as ações, com projetos, com entidades, com crianças, com adultos, com idosos, e essa é mais uma das ações que a Ponte Preta faz. E também a Ponte Preta sempre vai querer o estádio cheio, né, ter uma afinidade com o torcedor dela, e isso é importante para as 2 situações, para termos o estádio cheio e podermos ajudar aquelas crianças que precisam, aqueles projetos que precisam de ajuda. Muito bem, depois da locução do Leonardo Del Sante, vamos aos agradecimentos. Agradecendo ao Gerson Garcia, que é presidente do Botafogo de Ribeirão Preto, o vice-presidente da Ponte Preta, o Giovanni Di Marzio, e também o Acas Feleger, ele que é assessor de imprensa do Ituano. Conosco agora para falar um pouquinho mais deste conteúdo, a Adriele Silva e também o Tomás Garcia. A gente começa justamente com o Tomás. Queria que você falasse a sua interpretação desse tipo de iniciativa no futebol, Tomás. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme, um abraço para todos os ouvintes. Essa iniciativa é bastante interessante, né, para trazer o torcedor para o estádio. O Joinville, inclusive, na Série B desse ano, teve uma iniciativa parecida com isso. Não era coisa sustentável como os clubes paulistas fizeram, mas em alguns jogos o Joinville trocou o ingresso por 1 quilo de alimento não perecível ou um brinquedo. E esses brinquedos e alimentos recebidos na troca pelos ingressos, eles foram utilizados, agora foram entregues no mês passado para algumas instituições de Joinville no Dia das Crianças. É bem importante isso. O Brasil ele tem uma média de público bem baixa, né? Eu até trouxe uns dados aqui da Pluriconsultoria, que o Brasil tem o ingresso mais caro do mundo, em uma comparação feita da renda per capita de cada país com o número de ingressos que pode comprar. Foram 16 países analisados, né? Daí só para citar rapidamente, para não estender muito, o Brasil tem o ingresso mais caro, a Espanha tem o segundo mais caro, a Itália é o terceiro, a Turquia é o quarto ingresso mais caro e o México o quinto. E para citar um pouco os países vizinhos aqui da América do Sul, desses 16, a Argentina possui o oitavo, o Chile o nono e o Uruguai o 13º ingresso mais caro. E além disso, que também é importante para trazer esse torcedor, é que nesses 16 países analisados, o Brasil tem a menor média de público também entre eles. O Brasil, na última edição do Campeonato Nacional, teve uma média de 12.983 torcedores por jogo. E só para citar algum comparativo, a Espanha teve uma média de quase 29 mil torcedores,
o México 25 mil e o Reino Unido quase 35 mil torcedores por jogo. Então esse tipo de iniciativa eu acho que é bem interessante para trazer o torcedor próximo do time e ajudar bastante o time, né? Que o time precisa desse incentivo da torcida para dentro de campo, principalmente jogando em casa. Até em cima disso, até em cima do que o Tomás está colocando aqui na mesa, é importante a gente interpretar também que os times que buscaram esse tipo de expediente, pelo menos nessa temporada 2016, que eu me recordo, equipes com a corda no pescoço, que de repente precisavam do auxílio da torcida porque não estavam convencendo o torcedor a frequentar o estádio. É claro que essa ação social, tudo que está por trás disso é interessante, é importante. Tomás citou aí o caso de brinquedos lá na Arena Joinville e também de doação de alimentos, mas é extremamente importante que outros clubes também possam tomar esse tipo de iniciativa, né, Tuca, Carlão? Eu não gosto dessa ideia de baixar o preço do ingresso ou precisar da torcida só quando está em dificuldade, né? Eu acho que é um tipo... Não vou chamar estelionato, que seria o contrário, né? Mas, de certa forma, é você se aproveitar de uma situação que vai gerar um benefício para o clube, não para o torcedor. Eu acho que o torcedor tem que ser torcedor permanente, não sei o que o Carlão pensa. Você vai para um campeonato espanhol, inglês, os torcedores já compram o pacote para a temporada inteira, tanto que é difícil você conseguir um ingresso de última hora, né? Um ingresso vale muito. Então acho que falta essa cultura, e a gente já apontou aqui, entre outras coisas, né, Carlão, a questão dos direitos de transmissão, né? Na verdade, hoje o grande negócio parece que não é mais a torcida frequentar o estádio. Ou, em alguns casos, o que está acontecendo agora depois da Copa do Mundo aqui, e dos Jogos Olímpicos, é que na verdade virou uma atração turística você participar de um jogo, né? Então é um público que é flutuante, não é um público fiel. Então várias pessoas, vamos lá conhecer o estádio, o Allianz Parque, vamos conhecer o Itaquerão. Até por isso os grandes clubes estão tentando cada vez mais incentivar essa prática do plano de sócio-torcedor. Sim, mas a mesma questão do sócio-torcedor, eu já vi que por falta de ter essa cultura de se planejar para ser um torcedor permanente, já vi gente reclamando que também só tinha ingresso para quem era sócio-torcedor. E para quem não é sócio-torcedor era difícil conseguir ingresso em alguns jogos, né? Então falta esse planejamento, porque na verdade vai muito, no meu ponto de vista, do desempenho da sua equipe. Se o time está indo bem, a torcida comparece. E se não tá, aí tem que fazer uma promoção para trazer a torcida para apoiar o time. Que é diferente de outros países, onde a torcida se planeja e vai torcer igual casamento, na alegria e na tristeza, né? Quando vence e quando perde. Então tem que mudar um pouco esse comportamento. Acho que falta essa cultura do torcedor estar presente. Você pega jogo da 5ª divisão inglesa, a temporada está fechada, né? Não tem mais ingresso para comprar. É justamente isso, não só na ruim, tem que incentivar na boa também esse tipo de iniciativa, porque o Joinville mesmo está caindo pelas beiradas aí no Campeonato Brasileiro da Série B, já tentou com doação de alimento, com brinquedo, daqui a pouco vem garrafa PET. E o torcedor tá indo porque sabe que, na cabeça do torcedor pelo menos, é quase que de graça. Sim. Mas, e numa boa também, se o Joinville estivesse frequentando ali, brigando aí por sobe acesso, o preço do ingresso. Esse é o ponto. Lei da oferta e da procura. Eu acho que a iniciativa é muito legal, né? Você legal. Retirar a garrafa PET do meio ambiente, sim, que não vai ter uso ou para reutilização, é muito legal. Talvez essa tarefa não deveria ser dos clubes de futebol, deveria ser da própria empresa que fornece, né? Então as empresas de refrigerante deviam ter o que se chama de logística de reverso e recolher esse material, né? Mas geralmente é o povo que é culpado. O povo não faz a reciclagem, não separa tal. Mas essas empresas também que lucram muito, poderiam fazer esse tipo de ação. E vai ter gente acumulando garrafa PET esperando a próxima promoção. Eu até perguntei pro Léo, porque acho que em termos de volume é muito pouco. Mas se for comparar o quanto de garrafa PET deve ser consumido. Eu até perguntei pro Tomás se algum time de São Paulo, algum grande, teria aderido ao programa. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, tal. O São Paulo poderia fazer isso, né? Tá precisando de gente, né? O São Paulo Futebol Clube chegou a baixar o preço do ingresso, mas não aderiu. Tem um estádio para 60 mil, ficaram felizes que venderam 30 pro jogo de hoje à noite contra o Corinthians, né? Então teria mais 30 mil garrafas PET recolhidas, ele seria um bom volume. E esse volume de garrafas PET da capital não chegaria aqui no interior, né? Porque eles jogam no Rio Tietê, vem desembocar aqui em Bauru, Minas do Tietê e tudo mais, né? Mas outra coisa também, conversei antes aqui com o Tomás e perguntei até o time de Varsóvia, que eu tinha esquecido, que é o Legia. O Legia e Real Madrid na quarta-feira foi um espetáculo deprimente, né? Um baita jogo 3-3 sem torcida.
Então acho que só o fato de levar a torcida pro estádio, Tuca, já é legal. Aí não legal. importa como, né? Se com promoção, Mas aí tinha a dando ver com bombom, punição chocolate. também, né, Carlão? Não, o que eu tô questionando, caso concordo plenamente, eu tô questionando essa falta desse planejamento, dessa cultura de quem quer participar, né? Do torcedor mesmo. Então, mas né? jogos como esses aí, eu acho que nem atrativo tem, né, Tuca? Quer dizer, Mas por que tem países que tem? não sei. Porque então. talvez lá você tenha mais competição, seja mais competitivo, não sei. Mas aqui é ruim, sei lá. Que nos desculpe o Pavini, mas tinha um jogo do 15 de Jaú contra o Novo Horizontino, fica uma coisa complicada. Mas pra né? gente que não é torcedor, aí que eu acho que falta a torcida, porque o torcedor vai. O Thiago Pavini vai assistir jogo do 15 de Jaú até de futebol de botão. Porque ele é realmente um torcedor que idolatra, que acompanha o seu time. Então, eu acho que é esse sentimento que está em falta, né? Do amor ao clube, de participar, de planejar, querer ver. Que é o que acontece, por exemplo, aqui, agora não sei, vamos ver esse ano, aconteceu com o basquete de Bauru. Tinha uma torcida. Sim, já estou com o ingresso no bolso. Então, quer dizer, comprar o ingresso para um jogo de basquete independente, está sempre a torcida presente. Então, a cidade até agora adotou o time, está indo lá ganhando, perdendo. Você tem um pessoal que vai curtir o jogo de basquete. Por que isso não acontece no Noroeste? Né? Não tem mais a torcida do time, não existe mais a torcida, é meia dúzia. Até fazendo uma defesa, mandando um abraço pro Thiago Pavini, né? Só o último jogo do 15 de Jaú, tudo bem, brigando por acesso, mas só ali 12, 13 mil torcedores, já deu quase que o público do ano inteiro no Noroeste, né? O Noroeste só jogou no primeiro semestre, mas uma média aí de 1.200 torcedores por jogo. Pouco. Então, a média de público de um jogo do 15 de Jaú deu dos 10 jogos que o Noroeste teve aqui em Bauru, o que é deprimente. Porque você pega, né, por exemplo, cidade. Buenos Aires, eu fiz lá um recorrido pelos campos, né, com um amigo, com o Sérgio Bruno Trivelato, e você vai lá, um estádio pequenininho, Barraca Central. Um estádio pequenininho e tal. Mas no dia do jogo tá lá a torcida. É um time pequeno, mas que tem torcida, e a torcida enche o estádio pequeno, 5 mil pessoas, mas vai lá, lota, tem torcida. Né? É um público mais fiel, né? Fiel, que gosta do time, que representa. O time representa o bairro. Né? A torcida se vê representada como identidade pelo time de futebol. Né? E isso a gente não vê mais aqui, né? E eu faço meia culpa mesmo. Eu, como palmeirense, não acompanho mais com aquela frequência os jogos, entendeu? Então tem alguns times que ainda vão, participam e tal. E por outro lado também, se a gente lembrar quem que representa os times e pôr lá que tá a torcida organizada, isso também acaba sendo um ponto negativo, né? Então não sei, acho que tem aí 1000 razões pra gente discutir isso. Mas a iniciativa sim, mas concordo com o Carlão, né? Tirar a garrafa PET é bacana, mas não é uma responsabilidade de um clube de futebol. Acho que isso daí é uma questão de educação, de responsabilidade das próprias empresas, né? É uma iniciativa louvável, mas questionável em certa medida também. Você está em 105,7, este é o Observatório do Esporte. Nosso diretor Fábio Fleury está lembrando aqui que o futebol amador aqui de Bauru tem um público fiel, né? E que direto também tem esse tipo de iniciativa. Eu me lembro que brinquedos... Se você pegar times da várzea de São Paulo, tem torcida mais fiel do que grandes clubes do interior. Sim. E aqui em Bauru a gente vê isso mesmo. Toda rodada, agora o campeonato deu uma funilada, né? Já estamos na reta final do Amador deste ano, mas durante a temporada regular mesmo, com todos os times, a gente sempre tem uma grande movimentação em vários distritais aqui da cidade e muitas vezes, eu me recordo até que em muitas oportunidades tivemos esse tipo de iniciativa também, com garrafas PETs, com brinquedos, com doação de alimentos, de repente numa final, para ter um ingresso, porque no futebol amador você tem entrada franca, né? Entrada gratuita. E de repente, para uma decisão, como o público ele é muito maior, então você tem que trocar ali 1 quilo de alimento por um ingresso. Então é válida também essa iniciativa por parte do futebol amador, não só aqui de Bauru, mas de outras cidades. E lembrando que eu acho que em Bauru o futebol amador tem uma função importante, que numa cidade tão pobre em formas de entretenimento, ele supre isso no final de semana, numa atividade para as pessoas se encontrarem, de ter esse entretenimento, né? Eu vejo, por exemplo, a gente já viajou para alguns lugares, né, Carlão, a ocupação do espaço público. Então você vai nas praças de sábado, domingo, no feriado, tá tudo sempre lotado. Isso aqui em Bauru não acontece, não existe essa ocupação. Então tem uma carência de atividades de lazer. Eu acho que o futebol amador cumpre essa função. Muito bem. E para quem gosta de esporte e não tem acesso, né? O Tomás até mencionou aí os ingressos mais caros pelo mundo. O Brasil lidera no futebol, mas em outras modalidades também não fica muito diferente disso, não. Por exemplo, o basquete.
Muitas pessoas, apesar do Bauru Basquete ter um time até competitivo, falando nível nacional, continental, mas muitos não têm o acesso ao basquete. De repente, muitos não têm sobrando aí R$20 para assistir um jogo como Bauru e Flamengo na tarde de hoje. Então, o futebol amador cumpre esse papel também, e que bom que ajuda de outras caro, formas. Né, Guilherme? Tá 30 o ingresso inteira, 15 a meia, e as cadeiras R$100. O absurdo de R$100. Pois é, e a gente sabe que não é todo mundo que, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso, disponibilidade para comprar um ingresso nesse preço. Vamos ouvir também a Adriele Silva, tá quietinha aqui por enquanto, só prestando atenção no que está acontecendo. Fala também das suas impressões a respeito deste assunto, você que ajudou na elaboração da matéria desta semana. Um abraço para você, Adriele. Um abraço lá aos ouvintes e à mesa. Bom, vários times que a gente conhece aderiram ao projeto, como por exemplo Botafogo, Ituano, Sertãozinho. O Botafogo, inclusive, ele conseguiu arrecadar 45 mil garrafas e disponibilizou 20 mil ingressos. Nesse projeto a gente tem vários pontos, como a questão do meio ambiente, que já foi citada, né? Que evita manter a cidade suja, que ajuda no combate à dengue também. Nós temos a questão também das entidades, que essas garrafas elas são enviadas para vários locais de reciclagem que ajudam várias entidades, como por exemplo o Sertãozinho, que ajuda 22 famílias carentes. E nós temos também a questão, como já foi comentado aqui, da aproximação do público com o time mesmo. A gente até fez uma matéria faz algumas semanas dessa questão do encarecimento do ingresso. Então é uma boa maneira de trazer o público novamente. E eu achei um dado bem interessante aqui, que esse projeto já beneficiou 800 mil torcedores e arrecadou mais de 2 milhões de garrafas. E em Mirassol teve alguma coisa nesse sentido? Mirassol, o time já tem Mirassol, nem time direito, Rio Preto. não tem nem estádio quase. Complicado. Pois é. O Tomás, eu confesso que eu não me lembro de qual cidade você é, Tomás. Eu sou de Avaré. Avaré, então não tem futebol lá faz um bom tempo já. Tá certo, mas fica aí uma sugestão para várias cidades do interior paulista, também do Brasil, né? Para que utilizem esse tipo de expediente, mas não só na hora ruim, né? Na hora boa também. Eu queria retomar o tema, a gente está falando que um dos problemas da venda de ingresso é a transmissão pela TV, né? Aberta ou fechada. Eu já contei essa história, mas vou contar outra vez, né? Eu lembro quando teve um jogo do Noroeste, quando o Noroeste estava na primeira do Paulista, foi 2000 e... teve 2005, 2006, 2010, se não me falha a memória. Se não me engano, 2010. 2009, 2010. Né? E teve um jogo no Noroeste, eu queria ver esse jogo. Se não me engano, acho que foi o primeiro jogo, que foi Noroeste e Corinthians, não foi? Em 2005, eu 2005, acho. Então eu tô confundindo os dois. Primeiro jogo do campeonato. E resumindo a ópera, eu queria assistir esse jogo e não tinha mais ingresso. Né? Aí eu falei, eu quero ver esse jogo. Liguei para minha operadora TV a cabo e queria comprar o jogo avulso. Né? Você pode comprar o jogo avulso na operadora. Na época, eu não esqueço o valor, custava R$70 o jogo avulso, que por coincidência era o preço do pacote mensal naquela época. Então olha a perversidade, eles queriam vender um jogo pelo preço do pacote para falar, não, tá vendo a vantagem você ter o pacote, então assine o pacote. E daí você fica preso, né, a essa mensalidade. E continua, viu? Equivalente o valor. Então, tá R$90 hoje. Então é o preço do pacote. E provavelmente esse valor de R$70 era mais caro que o próprio ingresso do jogo. Isso que eu ia chegar. Também, né? E era mais caro do que o próprio ingresso do jogo. Então olha o absurdo onde a gente chegou, né? Então quer dizer, você tem um monopólio das transmissões que também força, esse é um caso atípico, porque não tinha mais ingresso. Mas é um tipo de atividade que te força a assistir o jogo em casa. Né? E no interior de São Paulo, onde os estádios não tem lá aquela qualidade para a torcida, você não tem um banheiro limpo, você não tem uma cadeira confortável para sentar, né? Talvez para consumir uma bebida, uma coisa para comer é caro, você está limitado. Porque você estava no Equador, em Guayaquil, você não ouviu os 2 programas atrás. Eu cheguei em Araraquara, Palmeiras e Cruzeiro. Eu cheguei em Araraquara às 6 horas da tarde. Eu fui entrar no estádio de futebol às 15 para as 8 da noite. Já tinha começado o jogo às 7h30. Né? Para fazer a troca do ingresso. Então, nesse caso, eu prefiro assistir o jogo em casa mesmo. Não é só que assistir um jogo sem torcida não tem graça. Alguém tem que ir. Claro, que a torcida faz parte do espetáculo. Mas entre pagar um valor para assistir o jogo no estádio e demorar 2 horas para entrar no estádio,
eu prefiro pagar os 90 e ficar em casa, tranquilo, no meu sofá e assistir no conforto. Não, e atualmente com a qualidade de imagem, de som, o tamanho das telas que você tem em casa, realmente é tentador. Coloca lá no mosaico, consegue assistir 4 partidas de uma vez só, né? Até contar um episódio rápido que aconteceu recentemente, ainda sobre o preço do Premier, né? Do pay-per-view. Tava assistindo um jogo do Corinthians e de repente caiu o sinal, não sei o que aconteceu lá, e a minha operadora é a NET, não estamos fazendo publicidade, aliás seria uma publicidade negativa, né, porque caiu o sinal. Vou cortar teu sinal agora. Liguei para a operadora para saber o que estava acontecendo e o sinal ele só foi voltar depois do jogo. Então eu cobrei deles o mesmo valor que eles me cobrariam num jogo avulso. Então olha, já que eu pago tanto no plano mensal e o valor de uma partida vocês cobram equivalente, então por favor descontem o pacote mensalidade desse mês. E não aceitaram, aí negociamos e fechou pela metade do valor. Tá no lucro. Já é alguma coisa, mas são 2 pesos, 2 medidas. Né? Não, você não tá no lucro, porque quando você se programa para ver um jogo e tá na expectativa, a frustração é enorme, né? É muito maior do que o valor aí de R$50 que de repente abateu na conta, né? Bom, você ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook, o endereço é o facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço é o Observatório do Esporte Unesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Leonardo Del Sante, com comentários de Tuca Américo e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem, Heitor Facini, Leonardo Guerino, Isaac Toledo, Gabriela Brizotti, Adriele Silva, Leonardo Del Sante, Tomás Garcia, André Magalhães, Gustavo Lustosa e Camila Gabriele. Direção, Fábio Fleury. Trabalhos técnicos de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GECEF, Grupo de Estudos de Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.